Saudos irmãos com uma boa noite de salvação. Eu venho aqui para a gente fazer uma leitura da palavra de Deus que está lá em Mateus 24. A profecia que Jesus falou através do final dos tempos, a qual a gente está próximo ao final dos tempos. Vamos ver a leitura de Mateus 24. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Veja como é interessante essa palavra. Veja, Jesus ele está falando isso aqui aos discípulos lá em Mateus 24, mas se você perceba que isso que Jesus está falando está sendo o que? Após o arrebatamento. Veja, para você poder analisar, porque quando a imagem falar lá no templo lá judaico, que ele vai profanar o templo, que é o anticristo, ele vai profanar o templo, quer dizer, quando tiver nessa época, mais ou menos, já tem passado 3 anos e meio de falsa paz, a qual ele vai para Israel, quer dizer, profanar o templo, né? Que é onde está a imagem que Daniel profetizou. Veja, para você não ser enganado, esses falsos
profeta que a Bíblia que Jesus está se referindo, e se essas pessoas vão surgir após o arrebatamento da igreja, para você não confundir com a manifestação do Espírito Santo, dos milagres, das curas, porque você vê que em Mateus 24 ele fala sobre falsos cristos. Você vê que o falso Cristo é quem? É o diabo, é o próprio diabo, porque quando o diabo ele estiver na terra, aqueles cristãos que não subiram no arrebatamento, eles vão dizer que é o Messias, e muitos cristãos vão acreditar que ele é o Messias. Por causa de quê? Porque ele vai fazer aliança lá com o povo judaico, o que a Bíblia diz que possivelmente ele enganará até os escolhidos, que são o povo de Israel, que é o povo escolhido. Mas possivelmente por quê? Porque o povo de Israel não vai fazer aliança com o anticristo. O povo de Israel vai ser até assim, enganado. Ele vai lá, vai conseguir construir o terceiro templo de Israel lá. Mas quando eles começam a se revelar, o povo de Israel não vai querer aliança com o anticristo. Ele não consegue enganar o povo de Israel, né? Aí você vê que esses falsos profetas, que ele está se referindo, quando ele fala falsos Cristo e vai fazer milagres e sinais, esse é o próprio anticristo. Apesar que vai surgir muitos anticristos, pessoas dizendo que é Jesus, assim, em muitos tempos que a gente está vivendo. Mas só que esses falsos profetas que faz milagres e prodígios se refere ao anticristo, porque nenhum demônio ele tem o poder de fazer milagre. A único que tem o poder de fazer o milagre é Jesus, e o anticristo, quando ele estiver na terra, vai ser lhe dado esse poder para ele fazer milagres, para enganar aquelas pessoas, porque muitos cristãos vai estar na terra e vai achar que ele é Jesus, porque ele vai ajudar as pessoas, ele vai ser uma boa pessoa no início. Aí ele vai querer influenciar aqueles cristãos a eles colocar o chip, porque após você colocar aquele chip, você já perdeu a salvação em Cristo, porque você vai ter que fugir, se esconder, você corre o risco de ser morto, de ser decapitado, depende do país que você estiver. Mas tenha cuidado, porque esses falsos cristos é justamente o anticristo e o falso profeta que está junto com ele. E a gente também tem que entender que na obra de Deus existe pessoas que expulsam demônios, fazem milagres, prodígios, mas no meio dessas pessoas tem pessoas que não andam segundo a sua palavra de Deus. E essas pessoas também vão ser condenadas. Você não pode generalizar, porque se a igreja está acontecendo milagre, prodígio, é porque o Espírito Santo está nessa religião. Mas só que é o seguinte, o que é que acontece? Dentro dessa igreja, dessa religião, no meio do povo, tem o quê? Tem aquelas pessoas que no meio daqueles pastores, tem pastores que vão ser condenados. Jesus vai dizer a ele: afastado de mim que eu vos não te conheço. Porque aquela pessoa até conseguiu, através do Espírito Santo, fazer milagre, cura, mas ele não obedeceu a palavra de Deus, ele não andou segundo a palavra de Deus. Então, a igreja que Jesus, o Espírito Santo, está habitando, essa igreja acontece milagre, curas e prodígio. A gente tem que abrir os olhos com isso, porque esses sinais do anticristo que ele vai curar, vai ser após o arrebatamento da igreja. Vamos ver mais um pouco da leitura. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Veja que essa parte aí que ele fala que Jesus desce é lá em Israel.
E vai estar o quê? Sendo filmado aquilo ali, e aquela imagem vai estar, a tecnologia vai fazer com que aquela imagem vai em tempo real para o mundo inteiro, e todo olho vai ver Jesus descendo, porque ele vai descer e vai vencer o anticristo, vai descer um anjo com a cadeia na mão e vai prender o diabo por 1000 anos e estabelecer o milênio. Você veja que isso aqui já é no final da tribulação, quando Jesus estiver próximo de vencer o diabo. Não tem nada a ver com o antes do arrebatamento. Vá, medite, porque os endemoniados que trabalham no debate de palavras, eles não estão preocupados em analisar a palavra, em consultar o Espírito Santo, não. Eles só estão preocupados em debater a Bíblia. Analisa as escrituras, o que é que Jesus está falando. Vou botar mais o áudio aí para você ver. Seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é? Veja como é forte. Isso aí é na grande tribulação. Isso aí é naquele momento ali que Jesus desceu para arrebatar o povo de Israel. Quer dizer, aquele povo de Israel que estavam ali, reunido ali, que o anticristo estava com seus exércitos querendo matar, quer dizer, que tinha o povo do anticristo e havia o povo de Jesus. Quer dizer, aí o que acontece? Quando Jesus ele desce, aquelas pessoas somem, que é de Deus, e só fica as pessoas do anticristo. E Deus ele faz o juízo, ele destrói todos os exércitos do anticristo. Que você vê que as pessoas que é de Deus sobem para junto dos anjos que estão no céu, e a igreja já está lá no céu, e ele some e vai para lá onde está o povo, lá em cima no céu. Ele some como um arrebatamento, quer dizer, o segundo arrebatamento no caso, né? Aquelas pessoas de Israel que estavam ali enfrentando o anticristo, ele some e vai para o céu. É muito interessante isso, e fica o povo do anticristo, a qual Jesus vence a eles. É forte isso aí. Servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes.